Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o mês de novembro. A primeira atividade desse mês, que é resolução e elaboração de problemas com números racionais na forma fracionária, explorando as operações fundamentais. Nessa atividade aqui que nós vamos ver é só na forma fracionária, adição, subtração, multiplicação, divisão e tem também a potenciação. Aí na próxima atividade vai ser na forma decimal, explorando essas 5 operações fundamentais. Aí eu vou explicar, tem alguns problemas resolvidos, que tem eles resolvidos também na apostila, né, abaixo da atividade, que vocês podem também dar uma olhada, para depois responder a atividade. Então vamos aí ao primeiro problema. Acompanhe as seguintes situações. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então nós temos aqui. São 20 garrafas de suco, né? Então eu vou observar a fração, o denominador. Então, a fração inteira vai ser 5/5, que vai corresponder a 20. Então, 1/5 corresponde a 20 dividido por 5, 4. Né? E 4/5, que é o total que foi consumido, corresponde a 4 vezes 4, 16. Se 5 partes são 20 e uma parte são 4, é 4. Então, 4 partes vão ser 4 vezes 4, 16. Então, foram consumidas 16 garrafas. Você vai ter o todo, depois descobre uma parte do todo, depois vai descobrir qualquer parte que quiser do todo. Aqui queria saber 4 partes. Uma representa 4, então 4 partes vão representar 16 garrafas. No segundo, Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Então nós temos o esquema aqui. 1/4 corresponde a 16, que foram que ela já montou. Aí a fração inteira quem é? 4/4. Você vai observar o denominador aqui. Então, se uma parte são 16, 4 partes vão ser 4 vezes 16, 64. Então, Mariana vai montar 64 sanduíches para a festa. Aqui eu tenho uma parte, aí eu descubro o total, que vão ser 4 partes. Uma parte é 16, 4 partes vão ser 64. Terceiro, dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então nós temos 5/6 corresponde a os 20 convidados que estudam na sua sala. Se 5/6 estudam na sua sala, que são 20 alunos, né? 1/6 vão ser 20 dividido por 5, 4. Então, 6/6, que vai ser a fração inteira, corresponde a 6 vezes 4, 24 pessoas. Então, ela convidou para a sua festa 24 pessoas. Na questão 4, Helena foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Então, nós temos aqui o esquema 1/2 mais 1/3, que é igual. Aqui, 2 e 3, você pode fazer o seguinte, você pode multiplicar eles entre si. Certo? São números primos.
Então pode ser multiplicado um pelo outro. Ou se preferir, você pode calcular os múltiplos de cada um deles. Então vamos ver. Helena gastou o mínimo de 2 e 3 é 6. Pode usar os múltiplos dele ou fazer a decomposição em fatores primos, ou multiplicar um pelo outro, por eles serem primos. Então, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Repete o 6 e soma. 3 com 2, 5. Então, Helena gastou 5/6 dessa quantia inicial que ela tinha. Então, vai sobrar apenas 1/6 da quantia que ela não gastou. Na questão 5, uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticam basquete, 1/2 dos rapazes praticam voleibol. O restante dos rapazes não praticam nenhum esporte. Qual fração dos rapazes que praticam esportes? Então aqui nós vamos somar essas duas frações com denominadores diferentes. Então quando os denominadores diferentes, você tem que igualar ao mesmo denominador comum. Então aqui é 10, 5 e 2 são números primos, multiplica também. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Repete o denominador, que é 10, e soma os numeradores. 4 com 5, 9. Então, 9/10 dos rapazes praticam esporte. Se quisesse saber os que não praticavam, seria 1/10. Na questão 6 eu tenho: das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se 1/2 das pessoas que estavam na barraca de pastel usavam óculos e apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Então aqui eu tenho uma subtração de frações. Então eu vou subtrair 4/5 menos 1/2. Aqui o mínimo de 5 e 2 é 10, são números primos, você vai multiplicar. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Repete o denominador, que é 10, conserva ele e subtrai. 8 menos 5, 3. Então, 3/10 das pessoas representam os homens que não usavam óculos. Então, como na adição, você vai reduzir ao mesmo denominador comum e somar ou subtrair os numeradores. No caso aqui é uma subtração. Então, 3/10 dos homens não usavam óculos. Se quiser saber os que usavam, seriam 7/10. Vamos ver agora multiplicação de frações. No caso da multiplicação de frações, você vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo seu respectivo denominador. Se puder simplificar a fração, você simplifica. Aqui eu tenho 3/5 e de 2/7. Aí eu coloco 3/5 vezes 2/7. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Aí aqui eu não posso simplificar essa fração. Outro exemplo, aqui eu tenho 5/8 de 3/10. 5/8 de 3/10 vezes 3/10. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 10, 80. 15 e 80 termina em 5 e em 0, pode dividir por 5. 15 por 5 dá 3, 80 por 5, 16. Então, quando puder simplificar o numerador e o denominador por o mesmo número, você simplifica para tornar a fração irredutível.
No caso da divisão com frações, nós temos 5 sétimos dividido por 8 décimos. Então, 5 sétimos, no lugar de dividir, você vai colocar vezes. Aí inverte a segunda fração, vai ficar 10 oitavos. Aí aqui eu multiplico normal, 5 vezes 10, 50, 7 vezes 8, 56. 50 e 56 eu posso simplificar por 2. Dá 25 e 56 por 2, 28. 5 sextos dividido por 3 quintos. Eu vou ter 5 sextos vezes. No lugar de dividir, coloca vezes e inverte a segunda fração. Fica 5 terços. 5 vezes 5 dá 25 e 6 vezes 3, 18. Nesse caso aqui, não pode ser simplificada a fração. Vamos para a potenciação com frações. No caso da potenciação com frações, você vai elevar o numerador e elevar o denominador ao mesmo número. Nesse caso aqui eu tenho 5 sétimos elevado ao quadrado. Então eu vou multiplicar o 5 duas vezes. Não é 5 vezes 2, 10 e 7 vezes 2, 14. Não, certo? Alguns fazem assim, estudam bastante potenciação, mas quando vai resolver, resolve de forma errada. Aqui, 5 sétimos ao quadrado, eu tenho 5 e o 7. Eu vou multiplicar ele duas vezes. É 5 vezes 5 e 7 vezes 7. Aqui vai dar 25 e 49. No caso de 3 quartos elevado ao cubo, então elevado à terceira potência. 3 ao cubo dá 27, que eu vou multiplicar o 3 vezes. E o 4 também 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Né? Eu vou multiplicar a base, o total de vezes que for o expoente. Não é ela vezes o expoente. É ela o total de vezes que for o expoente, o produto dela. 2 elevado à quarta, que é a mesma coisa que 4 elevado a 2, né? Aqui eu multiplico o 2 4 vezes. E o 5 também 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4, 8, 16. E 5 vezes 5, 25, 125, 625. Todo número elevado a zero, pode ser número inteiro, fração, número decimal, o resultado vai ser 1. Todo número que for elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho 5 21 avos elevado a 1, vai ser igual a 5 21 avos. Né? 5 21 avos elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, coloca a mesma fração. Se a fração for negativa, você coloca ela com o sinal. 6 décimos elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. E 10 ao quadrado, 100. Quando for uma potência de 10, você vai colocar o 1 e o total de zeros que for o expoente. Se o expoente aqui for 3, você coloca 1 e 3 zero. Se for 4, coloca 1 e 4 zero. Se for 5, coloca 1 e 5 zeros. É bem simples, não precisa fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Você coloca o 1 e o total de zeros que for o expoente. Se o expoente aqui for 10, coloca 1 e 10 zeros. Certo? Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se for elevado a 0, é igual a 1. Então, você eleva o numerador da fração e o denominador ao expoente. Certo? Então, você vai multiplicar o expoente, o total de vezes que for, multiplicar a base, total de vezes que for o expoente. Aqui, por exemplo, era 5 ao quadrado. Multiplico 5 vezes 5. Aqui era o 5 à quarta, então multiplicou o 5 4 vezes. Na questão 11 eu tenho
No primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede. E no segundo dia pintou 3/8 da mesma parede. Avalie se o que ele fala é correto. Nesses 2 dias, pintei a metade da parede. Então, nós temos 1/8 mais 3/8 é igual a 4/8, ou 1/2. Repete o denominador, que é 8, são iguais os denominadores, e soma os numeradores. 4/8. Aqui eu posso simplificar por 4. Dá 1, e 8 por 4, 2. Está representando a metade de uma fração. Então, no caso, ele pintou a metade da parede. Representa 1/2. Na soma ou subtração de frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, 3/5 mais 5/5. Quando os denominadores são iguais, eu conservo. Aqui eu vou ter 8/5. Né? Outra operação de soma. 7/6 mais 3/6. Aqui repete o denominador e soma 10/6. Aqui eu poderia simplificar por 2, que dá 5/3. Na subtração eu faço o mesmo, né? Repete o denominador, que é 7, 10 menos 3, 7. Aqui, quando o numerador é igual ao denominador, o resultado 1. Né? Aqui 7/7. Então, eu posso representar a fração, o quociente 1. Outro exemplo que eu posso ter, 3/8 menos 5/8. Repete o denominador, que é 8, subtraindo 13 menos 5, dá 8 também. Como aqui a fração é igual, eu posso colocar igual a 1 o resultado. Então, tanto na soma quanto na subtração, você repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum ou os múltiplos dele. Por exemplo, aqui, vamos ver um exemplo. 3/2 mais 1/2. Aqui eu vou tirar um mínimo de 3 e 2. Como eles são primos, eu posso multiplicar um pelo outro. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Repete o denominador, conserva o mesmo, não vai somar ele, você vai repetir. Aí soma aqui. Então, eu vou ter 7/6. Outro caso aqui que eu posso ter. 1/5 mais 3/4. 4 e 5 são números consecutivos. Então, se eles são consecutivos, eu vou multiplicar um pelo outro. Por exemplo, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7 são números consecutivos. Então, o mínimo deles é o produto deles. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, repete, conserva o mesmo denominador e soma. Aqui eu vou ter 19/20 avos. Nesse caso agora eu tenho 9/8 menos 5/4. O mínimo aqui vai ser 8.
Porque 8 é múltiplo de 4. Então, o mínimo vai ser o número maior, certo? Se você for calcular os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16. Então, o número que aparece nos dois, o menor número que aparece nos dois, o menor múltiplo de 8 e 4 é 8, né? Não precisa você fazer isso. Você pode observar que quando um número for múltiplo do outro, então o mínimo vai ser o número que é múltiplo do outro. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 9, 9. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Aqui eu repito o denominador que é 8. 9 menos 10 dá 1. Nesse caso, essa fração seria negativa. Não é isso? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Cinco sétimos menos 1/10. Então, aqui eu tenho 7 e 10. Eu teria que tirar o MMC deles, ou usar os múltiplos. Os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35. E os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, aqui eu posso fazer, sem fazer isso, eu posso saber que o MMC, ou os múltiplos de 7 e 10 comum, é 70. Que eles são chamados de números primos entre si. Mas se você for calcular os múltiplos de 7, você vai chegar até 70. E os múltiplos de 10 chegam até 70. Então, o menor múltiplo depois do zero de 7 e 10 é 70. Então, 70 por 7 dá 10. Vezes 5, 50. 70 por 10 dá 7. 7 vezes 1, 7. Repete o denominador e aqui eu vou somar, subtrair os numeradores. 50 menos 7, 43. Outro exemplo. Quatro nonos menos 3 quintos. Aqui nós poderíamos tirar os múltiplos de 9 e os múltiplos de 5. Ou eu posso multiplicar 9 vezes 5, 45. São primos entre si. O único divisor dos dois comum é 1. 45 por 9 dá 5. 5 vezes 4, 20. 45 por 5 dá 9. 3 vezes 9, 27. Aqui eu repito 45. 20 menos 27 daria menos 7. E uma última fração aqui. Uma soma. 8 e 6. Então, eu posso calcular os múltiplos de 8 e os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. De 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 42, 48, 54, 60. Então, o menor múltiplo dos dois é 48. O múltiplo comum de 8 e 6 é 48. Agora, tem 48 e aqui tem quanto? 24, né?
Então, o menor múltiplo aqui vai ser 24. 48 é maior. Então, o menor aqui vai ser 24, que é comum aos dois. O menor número depois do zero. 48 é múltiplo também, só que fica depois do zero, depois do 24. Então, você vai pegar o menor múltiplo que seja comum aos dois. Então, no caso aqui vai ser 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 7, 28. Então, repete o 24, né? Que é o menor comum depois do zero. E aqui eu somo 28 mais 9, 37. Então, nós vamos ter 37, 24 avos. Então, você pode encontrar pelos múltiplos o MMC, coloca no denominador, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Aí depois você soma ou subtrai os numeradores. E no final você observa se a fração pode ou não simplificar. Então, nessa atividade aí, você vai fazer o cabeçalho, né, bem direitinho, colocar a data, a turma, o nome do assunto, né? Esse primeiro, como eu já falei, no início nós vamos ver a forma fracionária, as operações. Na outra atividade vai ser na forma decimal. Bom dia.